Olá, espero que estejam bem, sejam bem-vindos aí. Vamos falar mais um pouquinho sobre constelação familiar. Hoje eu coloquei lá constelação familiar e família. Redundante, né? Mas às vezes a gente esquece que a constelação familiar, a constelação sistêmica, a constelação estrutural, a constelação, a base dela é a família. A base dela é cuidar daquele homem e daquela mulher que nos trouxeram ao mundo, certo? Hoje a gente está aí de castigo em casa, todo mundo, eu também. E o que a gente entende por família? O que é família? Qual o olhar da constelação familiar? A constelação ela tem como família, primeira, nossa família de origem, que é o papai, a mamãe e eu. Essa família é a de origem, não necessariamente aonde eu estou hoje. Como eu estou hoje, né? Eu ainda moro com os meus pais ou eu constituí família, então eu tenho aqui a minha família, o meu filho, e eu saí desta casa para essa. Ou ainda hoje eu estou morando sozinho, não tenho descendentes, moro sozinho. Quem é a minha família quando eu moro sozinho? O que eu quis trazer hoje? Família, a gente tem o pai e a mãe em primeiro lugar. Sempre quando alguém fala pra gente família, o que nos vem à mente é papai e mamãe. Ah, mas eu tenho filhos. Quando fala família, eu me remeto aos filhos, ok? Também. Mas a primeira coisa que nos vem à cabeça, eu tenho um pai e uma mãe. Tá aí uma coisa que todos nós, seres humanos, temos em comum. Todos, não interessa quem, se é homem, se é mulher, se está na prisão, se está governando, se está no hospital, não interessa quem, no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, todos nós somos filho. Nós temos um pai e uma mãe. Ah, eu não conheci meu pai, eu não conheci a minha mãe. Não tem problema. Você tem a certeza que você teve um pai ou uma mãe. Eu, uma mãe, né? A gente tem aí inseminação artificial. Se eu tenho inseminação artificial, eu não vou conhecer meu pai e minha mãe. Provavelmente não. Mas eu tenho que lembrar de honrar esse pai e essa mãe. Quando eu lembro de honrar a minha família de origem, que são os meus pais, eu vou para essa família atual, essa família que eu constituí, com mais leveza, com mais amor, com mais entendimento, com mais equilíbrio, né? Eu trago aqui o amor. Então, quando eu estou nesta família atual com descendentes, né, com filhos, eu olho para os meus filhos com amor e eu repasso para eles aquilo que eu sinto aqui na minha família de origem. Percebam que os problemas também muitas vezes são os mesmos. Se eu tenho problema com a minha mãe, quando eu vou para a minha família atual, se eu tenho uma filha, um filho, ele vai ter problema comigo. Eu posso até achar que não, afinal de contas eu sou mãe. Então eu olho, não, eu não tenho problema com meu filho, eu não tenho problema com a minha filha. Mas ela ou ele pode achar que tem um problema com a mãe. Por quê? Porque eu acho que eu tenho um problema com a minha. Isso vai de geração para geração. Provavelmente a minha mãe teve problema com a minha avó, né? Para não levar isso para o atual núcleo familiar, eu preciso olhar para o meu núcleo familiar de origem. Se eu estou sozinho, mesma coisa. Eu tenho que honrar esse pai e essa mãe. Por que será que eu estou sozinho? Escolhas, claro que são escolhas. Mas será que essas escolhas não têm nada a ver com a honra à minha ancestralidade? Será que esse pai e essa mãe não estão ali fazendo algo que me remetem a honrá-los?
que remete a honrar os meus avós, os meus bisavós. A constelação, ela traz as leis do amor, a lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? Eu, em qualquer momento da minha vida, seja aqui na família de origem, seja aqui na minha família atual ou ainda aqui sozinho, eu pertenço a esta família de origem. Eu não posso me colocar como não tendo. Eu não posso me colocar como eu sou sozinho. Eu não tenho vínculos. Eu não quero ver meu pai, eu não quero ver minha mãe, eu não quero ver meu tio, eu não quero ver meu irmão. Não. Quando eu faço essa exclusão, eu sofro uma desordem na minha vida. A lei do pertencimento, ela existe desde os índios, para ser um pouquinho pessimista, né? Porque os animais têm isso. Nós temos os animais, os cachorros, eles têm uma espécie. Aquela é a família dele. A gente tem os gatos, uma espécie. Todos os animais, eles pertencem a uma espécie. Todas as plantas pertencem a uma espécie. Nós, seres humanos, não somos diferentes. É que agora a gente está começando a entender isso de uma maneira mais abrangente. Antigamente, os índios trabalhavam com isso, né? Os índios trabalhavam com a ancestralidade. Honrava o pai, a mãe, os avós, toda a ancestralidade. Nós, que somos mais da cidade, a gente não tinha essa honra. Tanto que quantas pessoas aqui conhecem os seus bisavós? Hoje, graças a Deus, nós temos muitos avós ainda vivos, mas bisavós, a gente não tem contato. Eu cheguei a ter contato com uma bisavó, nós temos 4, eu tive uma, e é mesmo assim por um período muito pequeno. Mas a gente esquece que nós temos bisavós, tataravós e por aí vai. Nós temos uma galera, como eu costumo dizer, aqui atrás. Eu só sou quem eu sou porque todos eles existiram. Então eu pertenço a essa família. Na constelação, a gente sempre olha para esta família de origem, para esta ancestralidade. E eu pertenço. Quando eu falo que eu não pertenço a essa família, quando eu falo que eu não quero pertencer a esta família, eu crio uma desordem na minha vida. Eu crio obstáculos que muitas vezes eu não sei o porquê e não sei nem como resolver. Quando eu começo a incluir essas pessoas porque fazem parte da minha vida e eu faço parte da delas, eu começo a respirar mais leve e a minha vida começa a andar. Eu começo a me posicionar diferente. A segunda lei da constelação é a hierarquia, a ordem ou a ordem. O que é a ordem? Quem vem primeiro? Alguém vem primeiro. Não sou eu, né? Eu não posso achar que eu nasci desse tamanho. Eu não nasci com 45 anos. Eu nasci com 0. Eu comecei do 0. Alguém chegou antes de mim e me ensinou tudo o que eu sei. Isso serve para o meu pai e para minha mãe. Eles vieram primeiro que eu. Se eles não tivessem vindo, eu não existiria. Isso serve para os meus tios mais velhos que eu, para irmãos mais velhos que eu, primos. Todos os meus familiares que vieram antes de mim me ensinaram a ser quem eu sou. Eu coloco todo mundo nos seus devidos lugares. Nós temos os avós e toda a ancestralidade que veio antes de mim. O que isso significa? Isso significa que eu tenho que honrar eles. Muita gente, principalmente hoje, né, que está tão fácil os estudos. Quem antigamente pensava em fazer faculdade há 30 anos atrás? Era muito difícil. Hoje nós temos uma facilidade em estudar. Graças a Deus, todas as crianças que a gente vê, a gente já imagina que todas vão ter 1, 2, 3 cursos de graduação.
por causa da facilidade. Por isso, às vezes chega para o vovô, a vovó, a mamãe, o papai e fala assim: você não sabe nada. Quem somos nós, com a idade que nós temos, para falar para alguém mais velho que a gente que não sabe nada? O saber está em aprender a ouvir, aprender a calar e aprender a falar na hora certa. Nós aprendemos isso na escola? Não. Nós aprendemos isso com a sabedoria dos mais velhos, ao escutá-los. É claro que sempre eles vão olhar para a gente e falar assim: você não está fazendo direito, faça de outro jeito, porque a experiência deles é essa. O que nos cabe é mostrar para eles que nós estamos tentando também fazer o nosso melhor, sem arrogância, sem ego, sem colocar os cavalos na frente, né? Vamos com calma, com muito amor, com muita empatia, olhar para eles e falar assim: deixa eu explicar que agora a gente está fazendo diferente. Olha, é assim que está funcionando. Mas eu entendo o que vocês estão dizendo, eu respeito, mas eu posso fazer diferente? Porque hoje é diferente. Não adianta a vovó virar e falar assim: olha, coloca um chapéu na cabeça. Porque hoje ninguém usa chapéu, por mais lindo que eu ache. Então a gente olha para a vovó e fala assim: ô vovó, posso pôr um capuz, uma touca? Porque chapéu ninguém mais usa, mas com muito amor. Que em momento nenhum eles estão falando para o nosso mal. Eles estão querendo o nosso crescimento. Eles estão querendo nos mostrar aquilo que eles aprenderam. E isso também faz parte da hierarquia e da ordem. Ouvir faz parte da humildade. Humildade não é vestir um chinelo ou andar sujo na rua. Isso não é humildade. Humildade é saber calar. Humildade é saber ouvir. Humildade é falar com amor, mesmo que for uma bronca. Falar com amor, mesmo que você tiver que falar algo que não é muito legal. Empatia ajuda muito a humildade. Empatia ajuda muito na hora da gente se posicionar em qualquer momento. E a terceira lei do amor, da constelação familiar, é a lei do equilíbrio. Nós precisamos entender que em momento algum nós vamos conseguir equilíbrio entre pai, mãe e filho. Pai e mãe sempre deram pra gente muito mais do que a gente sonhou. Não tem como eu chegar no mercado e pedir uma vida. Eu falo sempre isso. Não quero mais essa vida, vou ali no supermercado, vou comprar, vou escolher uma vida diferente, um pai e uma mãe diferente, porque eu não quero essa. Não dá. Então eu não tenho como ter equilíbrio, uma vez que eu ganhei algo que eu não tenho como pagar. Eu não tenho como retribuir. Então, com os meus pais eu não tenho equilíbrio. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o meu melhor para eles sem me anular. Também tem essa. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho se anule. Nenhum pai, nenhuma mãe precisa que o filho fique do lado. Por mais que tenha alguns pais, algumas mães que façam chantagem, que pedem. Não é isso. No fundo, não é isso que eles querem. Só que eles não sabem fazer diferente. Então a gente precisa o quê? Muito amor, muito carinho. Mostrar para eles que é diferente hoje. Que você precisa fazer diferente deles. E assim, sucessivamente. Ou seja, os seus filhos também farão com você. É isso que eu quero dizer, sucessivamente, né? Quando você tiver filhos, você também não deve prendê-los. Você também não deve fazer chantagem com eles. Por quê? Você deu o que eles têm de melhor, ou o que eles têm de único. É única a vida. Mas você não pode prendê-los ao seu lado. Você não pode falar para eles: não faça algo porque eu preciso que você fique aqui. Do mesmo jeito os seus pais, mas tudo isso com muito amor,
com muita gratidão, com muita honra a eles, né? Geralmente a gente repete o que eles fazem. Vamos pensar, se o papai e a mamãe cuidou dos avós até o último dia e deixou de fazer as coisas para cuidar deles, eles vão exigir isso de você. Cabe a você fazer do seu melhor, falar com eles com muito amor e explicar como pode ser uma cuidadora, uma enfermeira, uma ajudante em casa para auxiliar. Você vai ver a melhor maneira, o que você pode oferecer e o que ele precisa, o que a mamãe precisa. Fora dos pais, eu tenho que ter equilíbrio. Quando eu não tenho equilíbrio, eu deixo algo que vai me fazer falta. Eu dou algo que eu não tenho. Ou eu pego algo que eu não necessito. Isso faz com que a balança não fique igual. Nesse momento, a gente quebra uma lei. A gente sofre com isso. Um amigo, se eu dou mais para esse amigo do que eu recebo, eu provavelmente em algum momento vou perder essa amizade. Ou porque eu não vou querer mais, ou porque a outra pessoa não vai dar conta disso. Quando eu recebo muito, eu não dou conta também. Como vocês ficam quando vocês ganham um presente caro? Na maioria das vezes, a gente quer retribuir. Então a gente procura retribuir com um presente tão caro quanto. Porque eu fico emocionada. Como que alguém gastou tanto comigo? Aí eu vou lá e retribuo com algo maior. E isso vai crescendo até a hora que chega no máximo de ambos. Essa é a lei do equilíbrio. Isso dando uma pincelada e falando para vocês o que? Essas 3 leis juntas fazem a família estar mais próxima, fazem a família funcionar de uma maneira mais tranquila, em paz, com leveza. A constelação, ela traz a família mais unida, mais próxima uma da outra. Ela faz com que a família se olhe. Neste momento que a gente está mais em casa, o que está acontecendo com a família? Alguns estão adorando, estão mais próximos, estão com mais entendimento, harmonia. Outros não estão se suportando. Quem não está se suportando? Aquele que não tem uma dessas leis bem definido. Será que é o pertencimento? Sabe aquele filho que não suporta ficar em casa, que ele chega, toma banho, dorme, acorda e vai embora, ele não, às vezes nem come em casa. Ou sabe, aquela pessoa que não consegue ficar em casa. Agora, nesse momento, isso está se sobressaindo. Aquela pessoa que se acha mais importante do que todo mundo. Aquela pessoa que acha que quem manda tem que ser ela. Ela é maior do que tudo dentro dessa casa. Ela infringe a lei da hierarquia. Aquela pessoa que acha que está recebendo demais. Na lei do equilíbrio. Quem está em casa e que às vezes a mamãe paparica, lava, passa, cozinha, e essa pessoa, esse filho às vezes, né? Ou esse marido, ele sai para trabalhar e volta e fica nesse ciclo. De repente ele em casa, ele começa a olhar para isso e fala, nossa, como eu recebo? Como tem coisa que eu recebo? E ali começa a incomodar. Como que eu vou pagar isso? Mas será que eu estou fazendo o suficiente? É um momento que de repente pode estar acontecendo um desequilíbrio na família, uma discussão. As leis do amor, quando elas são postas desta maneira suave, quando você entende que você não pode julgar em momento algum, nós temos sempre 3 verdades. A minha, a sua e o que está acontecendo. Quando a gente julga, a gente acha que está olhando com um olhar neutro. Jamais. A gente não tem essa neutralidade quando a gente está dentro
desse problema, dessa discussão, desta casa. Quem olha esta casa de fora tem um olhar completamente diferente do meu, do seu e do que está acontecendo. Quando outra pessoa opina, nós temos 3 olhares e um acontecimento. Por isso que a constelação e a família, ela é assim redundante, porque ela olha sempre com muito amor. Ela olha para esse pertencimento, essa ordem e esse equilíbrio. Quando tudo isso está em harmonia, a minha vontade é de ficar em casa com os meus. Seja a minha família de origem, seja a minha família atual, ou seja eu sozinho. Se eu estou sozinho, mas eu consigo ter essas leis equilibradas, eu estou em paz, sozinho, mas em paz. Se eu não tenho essas leis equilibradas, eu não estou em paz aqui. Ou eu dou graças a Deus por não ter que visitar alguém, seja meu pai ou minha mãe, ou eu fico aflito porque eu deveria estar em outro lugar. Se isso acontece aqui, é porque temos alguma lei desequilibrada. Não sei se eu consegui esclarecer algumas dúvidas aí quanto às leis. Não sei se vocês têm alguma pergunta, mas eu acho que a gente tem um tempinho. Vamos ver se tem alguma para responder. Tem, meninos? A Leila falou se nas empresas todos respeitassem isso, com certeza não haveria mais briga de crachá. Pois tudo que a gente fala na família, isso é levado para o nosso dia a dia. Seja uma empresa, seja um estudo, né, uma faculdade, uma escola, seja entre os amigos. A gente precisa ver quem chegou primeiro. Como ela falou de empresa, quem chegou primeiro? Essa empresa foi criada por mim? Não, eu entrei para trabalhar. Então, se eu entrei para trabalhar, já existia a empresa. Então, existia um chefe, existe alguém superior. No meu lugar tinha outra pessoa, eu preciso honrar essa pessoa. Ela saiu daqui, não é para eu meter o pau nessa pessoa, né? Como dizem, é para eu honrar ela. Assim, poxa, graças a Deus ela saiu. Eu espero que ela tenha saído para o melhor, porque ela me deu a vaga. Graças a ela ter saído, eu tenho este lugar. Então aí é a lei da hierarquia funcionando. A lei do pertencimento, ela pertenceu a esta empresa. Graças a ela, a empresa estava rodando antes de eu chegar. Então eu preciso ter uma ordem. Eu não sou a única nessa empresa. Empresa nenhuma funciona sozinha. Mesmo quando a gente tem uma empresa pequena e somos microempreendedores, como é meu caso, a gente sempre precisa de alguém para fazer alguma coisa. A gente contrata, ou que seja o Google. Não, eu não tenho, eu tenho o Facebook. O Facebook é uma ferramenta que ela é manipulada por pessoas que chegaram primeiro que eu. Então eu também tenho que honrar essa ferramenta, honrar quem está por trás desta ferramenta. Alguém criou, eu agradeço. Veio primeiro do que eu. Graças a ela eu consigo falar com vocês. O Instagram, né? Mesmo sendo mais nova do que eu, dentro da parte comercial, elas vieram primeiro que eu. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas sim, se a gente tivesse essas leis sistêmicas em todos os lugares, nós não teríamos tanta briga de ego, tanta briga de crachá, como dizem. A Juliana está perguntando, após a constelação, é preciso fazer algum acompanhamento? Então, eu falo bastante disso no curso, Juliana, né? O que acontece? Facilitador de constelação, constelador, não é terapeuta. Terapeuta é para esse acompanhamento. Para esse acompanhamento, nós temos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, às vezes, dependendo do que é visto, dependendo de como tá, às vezes precisa sim. Eles podem fazer acompanhamento. Constelador não faz acompanhamento. A constelação é uma terapia breve. Ela é terapia para um dia, para 1 hora, 2 horas. Ela não traz essa carga do depois.
do depois é você e, de preferência, dependendo quem for, era bom fazer um acompanhamento psicanalítico, né? Eu sou psicanalista e muitos dos meus constelados acabam ficando comigo, mas isso não é regra. Nós temos muitos consteladores que são psicanalistas, que são psicólogos. Poderia fazer este acompanhamento, mas esse acompanhamento é psicanalítico, não é da constelação. A constelação é naquele momento. O que é a constelação, então? Eu costumo dizer que a constelação é uma lupa. Você faz um zoom aqui, ó. Você vem aqui e olha o seu problema do tamanho que ele é. E com os olhos de todos que estiverem ali. Ou, se é entre bonecos, com os olhos do constelador que está enxergando toda aquela dinâmica. E o que você vai fazer com isso? Você vai se conscientizar. Por isso, às vezes, quem faz o curso de constelação acha que não precisa se constelar. Porque são tantas leis, são tantas coisas que a gente mexe no curso de constelação que dá a sensação de que eu não preciso mais da constelação. Porque eu mesma sou capaz de olhar para mim sozinha. Isso também não é legal. É legal você ter alguém para olhar com você, ok? Não sei se eu consegui te explicar bem. Dependendo do seu tema, seria bom um acompanhamento, mas não necessariamente do constelador. Caso o constelador não seja terapeuta psicanalítico, não é legal fazer, ok? Perguntando como saber o tema para constelar. Como saber o tema? O tema é aquilo que te incomoda naquele momento. O que tá ali te angustiando? Não necessariamente é isso que vai vir. Por quê? Como eu falei, tudo que acontece na nossa vida começa nesta mulher, neste homem. Tudo vem da nossa ancestralidade. Tudo vem das nossas crenças, daquilo que a gente aprendeu e como a gente aprendeu. Comigo, como é que funciona essa história de tema? Você vai ter o seu tema, você vai ter as suas angústias e a gente vai abrir o campo. O que o campo mostrar, a gente vai trabalhar. Muitas pessoas que me procuram às vezes saem meio decepcionadas porque não é aquele tema que ela queria. Não foi exatamente isso que ela me pediu, mas foi o que o campo abriu. Às vezes a gente acha que, por exemplo, chega aqui, eu quero constelar o meu marido. A hora que eu abro o sistema, quem que ela vai constelar? O papai. Não é o marido. Por quê? Porque ficou alguma coisa ali com o papai que não estava legal. Ah, mas isso vai resolver? Provavelmente. Vai fazer sentido ali na hora. Na hora a gente vai interagindo junto com o sistema e você vai vendo que o seu tema teve tudo a ver com o pai, com a mãe, naquele sentido que foi trazido. Espero que você tenha entendido, mas de qualquer jeito, tem o YouTube, eu tenho todas essas perguntas também respondidas lá. Se você quiser dar uma olhada, eu sempre falo diferente, então quem sabe você pega de uma outra maneira lá também, tá bom? Tem mais alguma? Como os bonecos demonstram no campo? Como os bonecos demonstram no campo? Vamos lá. Os bonecos, eles não demonstram. Quem demonstra sou eu. Então, se a gente vai fazer a constelação eu e você, primeiro, você tem que confiar em mim, né? A constelação, ela... Eu acho que todas as terapias, na verdade, e eu falo isso daqui para todos os meus pacientes, desde fisioterapia até constelação, vocês têm que gostar do terapeuta, seja ele qual for. Se você não tiver uma empatia, se você não olhar e falar assim, nossa, gostei dessa pessoa, gostei do jeito dela, não vai dar muito certo. Em algum momento a gente se perde. E aí a terapia não tem o real significado, né? Você acaba jogando dinheiro fora e não aproveitando isso. Mas vamos lá, vou partir do princípio que você olhou para mim, gostou de mim e a gente vai constelar. Eu e você. Eu confio no que você está me trazendo. Eu entro no seu sistema. Como que isso funciona?
Aí eu vou pedir para você, vamos fazer o curso, que aí eu te ensino direitinho. Mas assim, o sistema chama campo morfogenético. Ele está aberto conforme a gente vai trabalhando. Esse sistema se abre e eu vou sentindo a partir do que você me traz, que são fatos, não histórias. Eu preciso só dos fatos. E aí a gente vai conduzindo, vai sentindo. Você vai sentir daí, eu vou sentir daqui, as frases virão, as leis que entraram em desordem, elas vão se mostrando e você vai dizendo se vai fazendo sentido para você ou não. E a gente vai trabalhando. Isso é 1h, 1h30 para a gente poder colocar isso realmente no sistema e da maneira que você entenda melhor ainda. Não sei se eu consegui te explicar direito, porque você me colocou uma pergunta técnica, né? E aí eu não sei o quanto você conhece para eu poder falar mais. De novo, se você quiser lá no YouTube, tem uma explicação melhor de campo morfogenético, de bonecos, para você poder também pegar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Tem a Leila, tá aí? Então põe a Leila aí. A Leila não quer fazer parte desse nosso bate-papo? Qual outra pergunta? Eu já constelei, foi muito eficaz e gratificante. Encontrei resposta, mas conheço uma pessoa que comentou que não teve nada a ver com a história dela. Será que ela estava fechada? Como ela chama? Fabiana. Fabiana, essa é uma boa pergunta também. Pode ser várias coisas, tá? Não tem como eu te falar isso com certeza. Pode ser que ela estivesse fechada, pode ser, como eu falei, que ela não teve uma empatia com a pessoa que estava constelando. Às vezes ela foi porque alguém indicou, porque foi bom para alguém. Não é porque é bom, você vem fazer comigo e é bom. Aí você indica para outra pessoa, essa pessoa chega para mim, ela faz assim, não gostei muito de você, mas fulano falou que você é muito boa, então eu vou fazer. Ela tá testando tanto a mim como ela mesma. Então isso não funciona. Às vezes o sistema realmente ele se fecha, a pessoa se fecha, né? Outra coisa que pode ter acontecido é ela não estar preparada para receber as informações. Ela não gostou do que ela viu. E aí ela se fecha de um jeito que ela fala assim, não quero. Isso aí tá errado, porque não é o que eu quero ouvir. Ou ainda, a consteladora não está preparada para trabalhar aquele assunto. Acontece muito. Se você traz um tema para mim que eu ainda não estou muito bem resolvida, se você fala para mim assim, eu tenho um problema com meu pai e eu tenho um problema com meu pai, eu não consigo te ajudar. Tudo que eu falar não vai ser convincente e muito menos verdadeiro. E aí o sistema também não acolhe, tá? Não sei se eu consegui te responder, mas geralmente é uma dessas coisas. Não dá para te falar exatamente o que é, ok? Ela fala que estabelecer um vínculo é essencial em ambas as partes. Exatamente, a gente chama isso de rapport. A gente precisa ter um rapport e uma empatia muito grande para a gente poder ter um trabalho bonito e eficaz. Vamos chamar a Leila? Cadê você, Leila? Opa, foi? Gente, vou virar a câmera aqui pra Cris, tá? A gente tá onde? No Insta? Aham. Ixi, desligou. Quem tá no Face, segura um pouquinho, que a gente só tá aí trazendo uma aluna maravilhosa aí, que tá em todas, só não tem eu aí, tá, Leila? Pera aí. Tudo bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus faz esse negócio funcionar. E aí, como estás? Tem alguma pergunta? Escutou tudo?
de colocar no silenciador. Diferente eu tinha feito a pergunta quando você falou da questão da hierarquia, aí eu falei da hierarquia nas empresas, que isso também precisa ser respeitado, né? Sim, aí a gente tem a constelação empresarial, que nada mais é do que trabalhar as leis do amor dentro da empresa, né? As leis do amor, elas podem ser moldadas para qualquer lugar que eu estiver, uma faculdade que eu esteja fazendo. Tem no YouTube, eu acho que tem um caso muito interessante de uma paciente minha que foi para Portugal. Chegou lá em Portugal, ela foi mal atendida em todos os lugares que ela foi. E aí ela me ligou: Cris, como é que eu posso fazer? Posso fazer alguma coisa, né, para poder melhorar isso? Porque eu vou estragar a minha viagem. Falei, bora lá, vamos fazer constelação. Né? Por quê? Porque a gente precisa ver onde é que está isso. A gente precisa colocar as leis do amor aí. O que aconteceu? Ela é brasileira, foi para Portugal e ela foi de um jeito, resumindo, né, um pouco, ela foi de um jeito que ela estava fora da ordem. Ela achou que ela vinha primeiro do que os portugueses. Quando a gente fez a constelação, ela se colocou no lugar dela. Portugal se colocou no lugar dele. Portugal veio primeiro do que o Brasil. Então, as leis, elas servem para qualquer coisa. Se a gente colocasse nas empresas, seria algo fundamental. É a mesma coisa empresa pequena, quando a gente contrata funcionário. O funcionário muitas vezes chega querendo dar ordens para a gente. Por exemplo, eu vou contratar alguém para fazer as mídias, porque eu não entendo nada. A pessoa chega querendo mandar, querendo mudar todo o jeito que eu faço, porque está errado. Porque ela sabe mais do que eu. Ela está onde? Mexendo na hierarquia. Né? Ela tem que se adaptar a quem fez a empresa. Ela tem que honrar quem fez. Se ela sai do lugar, hierarquicamente, ela sai da ordem. E aí a minha empresa começa a não dar certo. E eu falo, poxa, mas por quê? Aí tem muita gente, né, Leila, que fala assim, sozinha eu tô muito bem. Sozinha eu estava muito bem. Por que agora que eu contratei, que o negócio começou a andar, eu contratei, o negócio não ficou bom? Não ficou bom porque quem você contratou está se colocando maior do que você. Ou pior ainda, você está dando mais liberdade para essa pessoa do que deveria. E aí ela se coloca naquele peso. E ela tem que fazer as coisas, só que ela vai fazer do jeito dela. Não te escutando, não te dando a devida responsabilidade. Né? E por isso que muitas dessas pessoas são microempreendedoras. Eu também tinha essa dificuldade mas eu acho que ainda tem que trabalhar isso, de contratar pessoas, né? Do crescimento. Isso. Porque é uma responsabilidade. E também é uma questão de honrar a si. Quando você tem essa empresa pequena e você quer expandir, você também tem que se colocar em primeiro lugar. Você tem que deixar claro para a pessoa que eu preciso de você, mas é você no seu quadrado. Eu quero que você me auxilie, quero que você dê sugestões, só que são sugestões, quem dá as ordens sou eu. Porque aí você consegue estabelecer uma ordem dentro da sua empresa e a empresa continua caminhando muito bem. Mais uma pergunta? Vamos lá, Mirei. Gostaria de saber se o modo online há relato de sensação física do consulente. Sim, muito. Ou do participante, se possível, que relato. Muito. Agora você me Posso pegou... sair? Oi? Posso sair da live? Ah, você não quer ficar aí? Pode ficar aí, assim você me ajuda a responder. Futura consteladora tem que me ajudar a responder. Minha galera tá chegando, vou ficar. Agora você tem que ficar. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consegui entender a sua pergunta. Francisco, você está me perguntando se tem relatos de sensações, é isso que eu entendi? De ambas as partes, tanto do constelado como do constelador. Foi isso
Que eu entendi? Não, do consulente ou do participante, se é possível relatar. Tá, o participante ele vai sentir. Gente, eu tenho diversas pessoas que fizeram uma constelação comigo, que eu tive que pausar porque caiu em catarse. Veio um choro muito forte, vem uma sensação muito forte, uma sensação de alívio, uma sensação de angústia. Tudo que a gente sente no presencial, a gente vai sentir no online. Se a gente se conectar, se a gente se permitir que o campo atue, a gente vai entrar em todos os locais. Por exemplo, deixa eu ver. O que eu posso dar assim? Se eu estou falando dos meus pais, eu consigo sentir, por exemplo, um vazio. Já aconteceu, eu não tenho contato com o meu pai, eu não tive contato com o meu pai. Quando a gente coloca o pai e a mãe, ele olha para esse pai, para esse boneco que representa o pai, e ele fala, estou sentindo um vazio, estou sentindo um incômodo, ok? A partir daí a gente começa. Francisco, eu vou pedir desculpa para você, mas eu estou sem exemplos na cabeça. Dá uma olhadinha lá no YouTube, tem vários relatos. Agora eu tô sem, né? O Chiquinho? Francisco, tudo que você sentiu aqui aquele dia, que ele já constelou, gente, tudo que você sentiu aqui aquele dia, você sentiria pelos bonecos. Você sentiria aquele amor no final, aquela vontade de fazer, de abraçar, de chegar. A única coisa ruim, né, do boneco é que você não tem o contato. Então eu tô vendo a Leila daqui, mas eu não consigo chegar ali e dar um abraço nela, ela não consegue me sentir, mas fisicamente, porque ela consegue ver, sentir, perceber todo esse amor, todo esse carinho, tanto de mim para ela como dos bonecos. Mais alguma pergunta? Por enquanto. Você tem alguma aí, Leila? E é bem... E é verdade isso dos bonecos, é verdade. Eu experienciei aquilo em aula com você. A gente sente mesmo, é estranho. Claro, o grupo é melhor, né? O de grupo é melhor. Mas o boneco não é menos eficaz. Não, você sente, literalmente, você sente mesmo. Você sente mesmo, bastante. Sim. A Maria tá aqui online vendo. Maria, posso abrir a tua pergunta aqui para ela, Maria? Responde para mim aquela pergunta do questionário. Você falou que você não teve a infância... Maria? Você já abriu. Mulher, Maria, já abri. Já abri. Já abriu. Meu pai ainda falei o nome da mulher. Enfim, ela teve uma infância difícil, uma infância bem difícil, né? Hoje ela tá no Rio de Janeiro, mas ela teve uma infância difícil e ela tá dando risada. E ela sempre tenta buscar um companheiro, buscar um emprego melhor, mas ela tá muitos anos nisso e parece que as portas não se abrem para ela, né? Parece que as portas não se abrem. E ela tinha me questionado que essa era a maior dor dela. Então, essa dor dela foi exatamente o começo aqui, né? A família, a falta que essa família faz. Por quê? Porque todas as leis foram infringidas. A de pertencimento, provavelmente, né? Não sei exatamente qual foi a história, mas provavelmente todas as leis foram infringidas. A lei do pertencimento, porque em algum momento ela deixou de pertencer a essa família, né? Alguma coisa aconteceu que ela se sentiu excluída da família. A lei da hierarquia, ela tem que entender que independente do que aconteceu, o pai e a mãe dela deram a vida para ela. E o equilíbrio. A vida dela está desequilibrada por conta de várias coisas, principalmente de exclusão. Eu acredito que o que você falou não dá para saber exatamente o que aconteceu, mas eu acredito ela falou que a família dela não gosta. Ela acabou de escrever aqui dizendo que a família dela não gosta dela, nunca gostou dela. Então, exclusão.
Por isso que ela tem esse desequilíbrio. A constelação atuaria aí com ela exatamente na lei do pertencimento. Quando a lei do pertencimento ela é infringida, todas as outras são. Ela precisa trabalhar muito a lei do pertencimento, trabalhar até na constelação, se for o caso, ou numa terapia, para que ela possa ter equilíbrio de novo e conseguir tanto um parceiro como um emprego, se desenvolver como pessoa, evoluir como pessoa para ela, não é para o outro, é para ela. Existem exercícios específicos? Por exemplo, ela conseguiria fazer um exercício em casa? Sim, o primeiro exercício é aceitar pai e mãe do jeito que eles são. Esse é primordial para todos nós, né? E até foi pergunta de vocês na aula, né? Que a gente estava aí na terça-feira. Quando que isso acaba? Nunca. A gente vai ter que aceitar pai e mãe até o fim da vida. Bert Hellinger morreu com uma semana antes, tendo que constelar os pais dele. Então quem somos nós que estamos entrando na constelação agora, né? Faz só 25 anos que eu estou estudando, então Bert Hellinger estudou 50, 70 anos e mesmo assim uma semana antes de falecer, ele constelou os pais. A gente tem que aceitar, é todos os dias levantar e agradecer. Obrigada, mãe, obrigada, pai, por você ter me dado a vida. Independente de quem é, a gente precisa separar o homem do pai, a mulher da mãe. Eu preciso honrar esse pai e essa mãe, independente do homem e da mulher que eles são. Essa história de eles não me aceitam na família, precisaria abrir uma constelação para ver o que realmente existe. Porque, como eu falei há pouco, a gente tem 3 verdades. A minha, a sua e o que realmente está acontecendo aqui. Porque são olhares diferentes. Eu tenho meu irmão que eu falo para ele, a minha mãe fez isso. Ele olha para minha cara e fala, imagina, a mãe não fez isso. Eu falo, mas você estava junto, criatura, você não viu isso? Né? Porque são olhares diferentes. Então a gente tem que entender e aceitar que somos diferentes e deixar um pouco o julgamento de lado. O outro pode me julgar, desde que eu não julgue o outro, a minha consciência está tranquila. Quando eu paro de julgar o outro também para de me julgar. É uma avalanche, né? É igual o dominó, quando você põe eles tudo juntinho e faz assim, né? Eles vão caindo. Se eu paro, com o tempo, o resto se ajeita. Verdade. Prestou atenção, né, Maria? Porque ela não vai repetir, não. Não, lá no Face é só ela colocar lá no Face, que no Face eu repito. Peraí que tem mais uma pergunta. A Renata tá falando, me sinto muito sozinha. Um sentimento de abandono e solidão. O que pode ser? Renata? Não, Tainá. Tainá maravilhosa. É a Tainá maravilhosa. Fala maravilhosa. Maravilhosa, Tainá. Se sente muito sozinha. Se sentir sozinho é um dos problemas de infringir a lei do pertencimento. Também, você está procurando aonde pertencer, né? Geralmente, gente, tudo que eu falo não é uma regra, tá? É o dia a dia que eu vejo, é o que chega pra mim. Então, quando a gente se sente muito sozinha, tem um buraco, a gente gosta de ficar sozinha, mas de repente sente aquele vazio. Isso é a lei de pertencimento. E isso eu falo pra você, Tainá, de carteirinha, porque até alguns bons anos atrás eu também me sentia sozinha no meio de um monte de gente. Eu não saía das festas da família. Todo mês tinha festa. Todo mês tinha festa. É aniversário, né? Então a gente vai no aniversário. E aí eu me sentia igual desenho animado. Eu ficava lá no meio, olhava cheio. E eu parecia que estava só. Não tinha ninguém comigo. Por quê? Porque eu não me sentia pertencente àquela família. Mas não é que a família me excluía. Eu não me sentia pertencente. Eu me sentia diferente. Eu não me aceitava. Hoje eu me aceito, eu sei que eu sou diferente da família inteira e tá tudo bem, eu faço parte daquela família lá. Então eu encho o saco de todo mundo, eu me sinto ali, eu consegui entender
essa lei do pertencimento e da hierarquia. Eu achava que todo mundo estava contra mim. Na verdade, eu estava contra mim mesma. Não sei se encaixa nela, mas essa é uma lei que é bem complicada quando a gente infringe. Porque temos a sensação que tudo dá certo pros e as outros pessoas, e assim, Cris, voltando pro lado da empresa, né? Porque muito do meu público, das minhas seres da floresta, posso falar com elas assim, elas estudaram, tiveram uma formação, mas não atuam na formação acadêmica delas. Entregaram o currículo, fizeram e não conseguem. Isso é no meio holístico, isso é no meio empresarial. Tainá, eu posso falar da gestão ambiental aqui, Tainá? Fala. Eu vou entrar na live, eu faço todo mundo. Tainá, responde pra mim. Leila, você tinha uma pergunta para fazer. Aproveita que na primeira live que você fez, que a gente fez aqui, Leila, você tinha uma pergunta. Repete ela para mim. Repete aqui pra Cris. Enquanto você está repetindo, deixa eu responder outra aqui. Por que temos a sensação que tudo dá certo para os outros e para nós não? Porque temos a sensação que tudo dá certo para os outros e para nós não. Porque a grama do vizinho é sempre mais bonita que a nossa, né? Mas vamos lá. Principalmente porque a gente não aceita a nossa origem. A gente acha assim, a gente olha e fala assim, por que fulano tem dinheiro e eu não? Por que eu nasci nessa família? Por que eu não nasci de olho azul? Aceitação. Pertencimento de novo. Hoje a gente está trabalhando só a lei do pertencimento aí, hein? Ela respondeu para você aí, gente. Ela não respondeu. Ela só falou que mudou de ramo. Ela tinha feito faculdade comigo de gestão ambiental. Mas aí agora ela mudou de ramo. Então, ela não conseguiu. Quem pula muito ou quem não consegue sucesso... Não, são duas coisas diferentes. Quem muda muito de profissão, e isso eu também posso falar de carteirinha, porque aconteceu comigo, eu tenho mais de 10 profissões aí no currículo. Quando a gente pula muito, a gente tem um problema com quem? Dona Leila. Com quem? Com a mãe. Com a mãe, né? Então a gente precisa olhar para essa mãe. O que está desorganizado nesse relacionamento com a mãe? Eu, quando consegui entender e organizar, eu fiquei quieta na terapia. E quando a gente Fala. Não, pode falar. E quando a gente não consegue prosperar na profissão, aí a gente tem que olhar para quem? Pro pai. Pro pai. Por quê? Porque quem apresenta o mundo pra gente é o pai. Então, o que ficou aí que tá faltando pra gente poder deslanchar? Né? Verdade. E isso é a parte empresarial. Então, a gente tem que fazer o quê? Pegar essas pessoas para olhar dentro da constelação, dentro do sistema, como que tá essa mãe, como que tá esse pai. A Juliana está perguntando como que consegue esse entendimento. Quem é a Juliana? Juliana está perguntando como a gente consegue este entendimento. Juliana, estudando. Não tem outro jeito. Lendo muito, participando, entender. Como eu falei, a sabedoria, ela é aprender a ouvir, a falar e a calar, né? A gente, quando... Inclusive eu falo isso, não tem o pulo do gato. As pessoas fazem o curso de constelação, né, Leila? E pega o diploma e vamos constelar. Dá pra fazer isso, Leila? É algo que a gente... Nem pensar. É algo que a gente precisa experienciar no dia a dia, Juliana. Eu tenho só aí 25 anos de estrada, estou tentando aprender, ainda assim tenho dificuldades, tenho as minhas
as minhas amarras, as minhas crenças. Eu tenho que trabalhar sempre, sempre, e tem que controlar aquele nosso vilão. Como chama, Leila? O nosso vilão número 1. Ego. É muito difícil, Juliana. Às vezes o nosso ego, ele toma a frente de uma maneira que a gente nem percebe. Então a gente tem sempre que estar com o radar a 1000 para podar ele e aquietá-lo, para a gente poder seguir. Como que a gente consegue um entendimento? Primeiro, fazendo constelação, fazendo a terapia, chegando num constelador que você tenha empatia para te ajudar a olhar. Cada pessoa aprende de um jeito. Eu, por exemplo, fiz acho que mais de 10 constelações para poder entender as minhas situações com meu pai e com a minha mãe, que não foram fáceis. O pessoal aí do curso já não aguenta mais as minhas histórias de pai e mãe e de todo o resto. Porque eu acho que o melhor jeito de eu passar para vocês é como eu consegui chegar. Eu consegui olhar para o meu pai e para minha mãe, para a minha relação do meu pai, da minha mãe, da minha família em geral, estudando muito, lendo muito e fazendo as constelações. Eu fiz mais de 10 e confesso para vocês, há muito pouco tempo atrás, abri um exercício aqui e deu de novo meu pai e eu tive que olhar para isso de novo. Esse entendimento não é algo que você vai tomar uma vez só, sabe? É igual aspirina. Você está tomando a aspirina para dor de cabeça ou qualquer outro remédio para dor de cabeça. Isso não significa que eu nunca mais vou ter dor de cabeça. Não, eu vou ter de novo, vou ter que tomar de novo. Então, todos os dias eu levanto, venho meditar aqui no meu jardim e eu tomo meu pai e minha mãe e aceito eles do jeito que eles são. É muito difícil, não é fácil não. É muitos anos de estrada. Por isso que às vezes as pessoas que fazem curso, como a Leila, falam, é difícil, não sei se eu vou constelar. Não, vai sim, porque faz parte do constelador estar sempre em busca e estar sempre olhando para si. Como eu falei, Bert Hellinger constelou uma semana antes de morrer. Gente, eu acho que esse é o maior exemplo que nós temos. Não tem como você constelar pai e mãe. Ah, eu constelei meu pai e minha mãe, agora tá tudo certo. Nunca mais eu vou olhar para isso. Não, vai sim. Sempre vamos ter que olhar. Sempre. A gente vai... Nossa, se eu pudesse, eu constelava todo dia. Exagerada. Leila, a gente vai cair. Você se segura aí, tá bom? Pra não machucar. Aí daqui a pouco a gente volta. Eu volto pra pergunta da Leila, senão ela me mata. Isso, aí a gente faz a pergunta da Leila. Segura aí que a gente já volta, tá bom, gente? O pessoal do Face, me dá um minutinho, que o pessoal do Insta caiu, vai voltar, e aí a gente vai responder a pergunta da Leila, que tá desde a semana passada perguntando e a gente não conseguiu responder. Bora lá. Voltou? Estamos com um probleminha técnico, né? Mas enquanto isso, para vocês que fizeram algumas perguntas mais técnicas, gente, entra lá no YouTube, vou pedir para as meninas colocarem aí nas mensagens, né? Entra lá, tem mais de 150 vídeos, deem uma olhadinha, tem várias respostas e que eu falo de uma maneira diferente, porque eu não tenho um script, eu não tenho um livrinho para eu ir acompanhando. Tem até a Iô, eu não sei se tá aí, se tiver, beijo Iô, saudade, que também é uma das alunas, uma das consteladoras aqui. Ela fala, cada dia é de um jeito diferente. Eu nunca me esqueço o dia que ela falou assim pra mim, hoje você foi brilhante. Quer dizer, os outros dias eu não fui, né? Mas infelizmente esse dia eu não gravei. Portanto, dê uma olhadinha lá que você vai pegar a mesma explicação de uma maneira diferente. E às vezes essa maneira diferente fica melhor para você. Você tem aquele start que precisa. Vamos lá? Voltou? Chamou a Leila? A Juliana está perguntando se o curso é só para constelador. O curso, a Juliana está perguntando do curso. Não, Juliana, o curso é para iniciantes. Na verdade, como as meninas falam,
é um curso realmente para você se olhar. A chamada do curso é: venha para a sua transformação e cura. Daí você leva um certificado de constelador que, se você estiver preparada, se sentindo preparada, você vai poder atuar também. Mas não é para constelador não. Só para constelador a gente ainda nem lançou, vai ser só no segundo semestre, tá bom? Espero, entra lá, dá uma olhada no programa, quem sabe você gosta, é bem legal. Temos aulas ao vivo, eu falo bastante, viu? Espero que, se você gostou de mim, você vai gostar do curso, porque o que eu falo, né, Leila? Cris, tem mais uma pergunta. Minha filha chega choca. A Fabiana. Chega choca. Peraí. A Fabiana tá falando, como o seu curso é online, nunca será tão intenso como presencial. Deixa só eu responder a Fabiana. A Fabiana tá falando assim, como o seu curso é online, não será a mesma coisa que o presencial, mas... Só uma dúvida quanto a isso. Não lembro quanto tempo do presencial. Sei que online são 3 meses. Acredito que em dedicação total consigo obter o êxito para essa formação. Tá, ela tá perguntando, eu vou pedir licença para vocês para dar uma explicada aqui no curso, tá? Que a Fabiana tá perguntando. Então, Fabiana, eu concordo com você, acho que a Leila também, que a Leila faz o presencial e faz o online, e ela sabe que é diferente. Quando você está no presencial, a gente trabalha o tempo inteiro, né? É a mesma coisa que a constelação. Se você faz a constelação em grupo presencial, é diferente de você fazer com boneco. Vai sentir? Vai, mas vai sentir um pouco menos do que o presencial. O nosso curso, eu coloquei ali 3 meses. Confesso para você que eu acho que é pouquíssimo tempo, tá? Vocês no curso têm direito à plataforma durante 1 ano e meio. 3 meses para você pegar todo o conteúdo, eu vou dizer que é quase impossível. A Leila já viu, a Yolanda também fez online, é quase impossível você absorver todo o conteúdo, mas a gente tem aulas ao vivo. Então a gente tem esse bate-papo de 3, 4 horas, enquanto vocês estiverem em pique e eu voz, a gente toca a aula e vai tirando as dúvidas e vai fazer as constelações também, com os bonecos e também com o sisteminha que eu vou passar para vocês no curso. Neste curso a gente lançou por conta da pandemia, nós temos o presencial também. Quem fizer o curso hoje online, quando acabar a pandemia, vai poder vir para o presencial e ter o desconto do curso online. Então o curso hoje está R$900, se você vier para o presencial, R$997. Se você vier para o presencial, você vai ter o desconto de R$997, certo? E vai poder fazer ele todo presencial. Presencial são 10 meses, um final de semana por mês. Por quê? Você pega o conteúdo nesse final de semana e vai estudar durante 1 mês. Vai absorver isso. E é o tempo, não é, Leila? 1 mês para você poder absorver. E aí porque se eu falar para você que é toda semana, na semana seguinte você não vem. Não vem. Tem gente que não consegue vir pro dia seguinte, porque dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá tontura, dá chororô, dá um monte de coisa. Então, por isso que ele demora 10 meses. E é por isso que eu tô falando para você que vai ser muito difícil alguém fazer em 3 meses o curso. A hora que você realmente pega aquele conteúdo para você colocar em você, você você não quer assistir, você não quer ver aula, você não quer me ver, você não quer ver nada. Não é isso, Leila? Foi isso que ela me perguntou? Se dá pra, em 3 meses consegue... Eu acho que não, mas tá lá, se você conseguir, ok, você vai levar o diploma bonitinha, sem problema nenhum. Eu só acho que não tem como você ser constelador, ser consteladora, sem se olhar. Não tem como você querer olhar o outro sem cuidar de você. E isso você vai ver no decorrer do curso. Por isso que 3 meses é muito pouco, muito pouco.
E quando você termina o curso, o convite que eu faço é, se você não vai vir para o curso completo presencial, venha pelo menos para o workshop, venha passar um final de semana para sentir e vivenciar tudo aquilo presencialmente, tá bom? Qualquer coisa você coloca lá. Gratidão. Vai, Leila. Leila, a sua xará colocou aí? A Xará colocou assim, a Xará na live passada, ela tem uma filha pequena, casou novamente, a filha tem um bom relacionamento com o pai, normal, porém ela chama o padrasto também de pai. Ela perguntou se tem algum problema, se isso é ruim, se isso não é ruim, se ela pode deixar, se ela não pode deixar. O padrasto também tem um bom relacionamento com a filha dela, normal. Só que ela tem esse receio da questão da filha, se isso pode prejudicar, se a filha pode se sentir deslocada, não saber quem é o pai, não saber quem... Cortou o vídeo e eu não entendi a pergunta, só um pedaço da pergunta. Qual é o problema a filha não conhece o pai? Conhece, a filha conhece o pai biológico. Mas não tem contato. Ela conhece o pai biológico. Tem contato. Só que ela chama o padrasto também de pai. Ah, tá, ok. Problema não tem, desde que a mãe consiga colocar para ela que este pai, que é o padrasto, ele é um tutor, ele não é o pai biológico. Ela tem que aprender a honrar o pai biológico, independente de ter ou não contato. Ela tem que honrar, porque o padrasto não deu a vida para ela. Ele vai dar todo o sustento, todo o amor, todo o carinho. E este padrasto também tem que agradecer esse pai que deu a vida à filha que ele está podendo criar. Então ele, na verdade, é um tutor. Como essa criança vai chamá-lo, não tem problema, desde que ela aprenda desde pequeno que ela tem sim um pai biológico. Ela precisa honrar esse pai biológico. E esse padrasto também precisa honrar esse pai biológico. Ele precisa olhar para esse pai biológico e falar assim: você existe e eu agradeço por você ter dado a vida à nossa filha, que eu cuido com muito amor. Certo? Certo. Tinha mais uma, não tinha? Da Tainá, eu acho? A Tainá já respondeu. Da Tainá, ela mudou de profissão, ela nunca pertenceu à gestão ambiental, assim, nunca entrou no mercado. Então, isso é um problema com a mãe. Precisa ver se ela já se localizou, né? Ou se a mãe ainda está travando isso. O que pode ser? Não sei. Aí tem que realmente abrir o sistema. Cada pessoa é um sistema diferente. O meu, como eu falei, o meu problema com a minha mãe é que eu não aceitava o jeito da minha mãe. E aí eu ficava atirando para todos os lados e eu queria sumir, porque eu não queria pertencer àquela família. Eu não queria pertencer, eu queria ser filha dela, né? E a hora que eu percebi isso, melhorou. Já faz 15 anos que eu sentei e fiquei quietinha. Eu não consigo ter um outro olhar, assim, quando se fala de pertencimento, e não olhar isso para o lado profissional. Eu não sei se é porque é o momento que eu estou vivendo de encontro. Sim. Né? A gente sempre vai emergir mais o tema que a gente está vivendo no momento. Aquilo que está... por isso que eu falei, qual o tema da constelação? É o tema que aqui está... Não, é o tema que ela está falando reverberando. Não, mas é o tema que está me incomodando naquele momento. É isso que eu preciso resolver. Então não adianta eu querer resolver o meu lado amoroso se o que está pegando é o meu lado profissional. Não adianta eu tô com um problema com o meu marido, aí venho para a constelação, quero abrir um problema com o meu marido. Ok, vai abrir o quê? O profissional. Por quê? Porque na verdade você não está dando bola nenhuma para o problema que você está com o marido, você está dando bola para o seu profissional. Então é isso que tem que vir à tona para poder resolver. Por isso que você está assim. E você está num momento, né, de se mostrar, de se fazer aí, tá com o curso, gente, o curso online.
de ervas da Leila saindo. Ué, tá no seu Instagram, não falei nada. Já abriu assim o meu curso? Eu não ia abrir, não. Não ia abrir tão público assim, não, meu Deus. Mas tá no seu Jesus. Insta, você tá lá gravando. Oh, meu Deus. Então, desculpa, gente, ela não tem Mas era curso. surpresa. Então tá bom, ela não tem curso não, é mentira. Vamos pra outra pergunta. Vamos tirar o foco, vamos pra outra pergunta. A partir de que idade a criança deve saber que não é filha biológica? Olha, uma pergunta boa. A partir de que idade a criança deve saber que não é filha biológica? Eu diria que sempre. Sempre. Desde sempre, porque fica mais fácil. A criança não tem maldade, a criança não tem julgamento. Então, se desde a barriga você já começa a conversar, a gente aqui no espaço a gente tem a psicoembriologia. Desde a barriga você já começa a conversar. Olha, bebê, você não vai ter o seu pai aqui, porque o seu pai só cedeu o esperma para você poder nascer, porque a mamãe queria muito esse bebê. Eu quero demais você, mas você tem um pai que a gente não vai conhecer. Mas você vai ser criado por outro pai, por uma outra pessoa que você vai poder chamar de pai, mas não é o seu pai biológico. Quando você começa a tratar a criança, colocar isso para a criança desde sempre, quando ela ficar maior e entender isso, para ela vai ser muito fácil. E eu conheço pessoas que são adotadas e elas falam assim, nossa, mas para mim foi tão tranquilo. Por quê? Porque desde sempre ela soube que ela era adotada. Isso não é nenhum problema. É que quem faz o problema somos nós. Como que eu, por exemplo, adoto um neguinho, certo? Azulzinho, e falo para ele que ele nasceu da minha barriga? Como que eu adoto um loiro de olho azul e falo que ele nasceu da minha barriga? Não dá, gente. Ele nunca vai se sentir bem. Ele vai sempre se sentir excluído de tudo, porque ele não vai saber se colocar. Quando ele já vem com isso, sabendo que aquela família está me abraçando, está me adotando, eu agradeço quem me deu a vida e agradeço mais ainda quem está aqui comigo. Então eu consigo pertencer. Essa mesma pessoa falou, eu soube com 3 anos, mas por uma terceira pessoa. E isso é pior ainda. Como ela chama? Energia. Ela está dizendo aqui que ela soube com 3 anos, mas por terceiros. Isso é a pior coisa que tem. Você deixar essa criança saber por terceiros. Eu tenho na minha família adotado e ele ficou sabendo com muita idade, muita idade. Isso é muito doloroso. Por quê? Porque a gente não que eu não tive esse problema, mas eu imagino que a pessoa olha para a mãe, para o tutor e fala assim, poxa, é assim que você me ensina a não mentir? Me escondendo algo tão importante que é a minha vida, né? Então assim, você tira também a responsabilidade da vida da pessoa. Você está tirando um fato muito importante dela. E o ideal é quem adotou ou quem está gerando essa criança, dê essa notícia. É com você que tem que saber essa notícia. Não é por terceiros. Isso é muito doloroso. Muito doloroso. A pergunta foi da Emília. Emília maravilhosa. A Emília. Então foi isso aí. Maravilhosa. Como é que é? Seres... Ser da floresta. Ser da floresta. Eu também vou ser ser da floresta. Já estou há anos sozinha e não consigo firmar um relacionamento duradouro. Sinto que algo espiritual está atrapalhando. Há anos. O que fazer para quebrar isso? Como ela chama? Tainá. Ah, tá. Ela está há anos tentando um relacionamento e ela sente que isso é espiritual. Também tivemos aula aí na terça-feira sobre isso. Gente, espiritualidade e ancestralidade falam a mesma língua. Precisaria abrir, Tainá, o seu sistema para ver quem você está honrando. Alguém na sua família você está honrando. Como que foi o relacionamento da sua mãe com o seu pai? Como que foi o relacionamento dos seus avós?
Você está honrando pessoas nessa família, nessa ancestralidade, né? Por isso que você não consegue se encontrar. Isso é uma das possibilidades. A outra continua sendo, não consegue se encontrar porque não vê aonde está pertencendo. Você se exclui de algo e aí não consegue encontrar, eu fico perdida. Também tem o fato de saber se você está no lugar certo nessa família. Você é a única filha, você é a irmã, qual o número de filhos, qual é o seu lugar? Porque quando você fala isso, toca aqui essa coisa de perdida, aonde é meu lugar? Porque quando eu não sei onde é meu lugar, eu não consigo também achar um parceiro. Eu não sei onde é meu lugar, como é que eu vou saber se esse parceiro vai conseguir ficar comigo rodando para descobrir onde é que eu tô? Faz sentido para você? Faz sentido, Leila? Faz. Faz sim. Mais alguma pergunta? E essas pessoas que não conseguem ter um relacionamento? Foi isso que eu disse. É a mesma coisa. Tá perdida. Tá se sentindo... Mas não porque assim, que no caso dela, ela quer ter um relacionamento. Eu tô falando de pessoas que não querem ter um relacionamento. Não querem se olhar, né? Provavelmente, além dela estar perdida por outros motivos, ela também não quer se olhar. Muita gente foge, né? Lembra o nosso castelo de ilusões, que eu mudei agora é ilusão, tá? Ele pode ser fedido também. Ele pode ser pedido também, né? E aí, quando eu tô ali, tá quentinho o meu castelo, fechei todas as janelas, o cheirinho tá agradável pra mim porque eu já tô acostumada. Eu não quero me olhar, eu fujo. E aí eu não quero relacionamento, principalmente porque eu tenho medo que alguém me veja do jeito que eu realmente sou. É muito difícil. É muito difícil eu ficar com alguém e alguém me cutucando. Olha, você tem que se olhar. Olha, vai fazer terapia. Olha, tem constelação. Olha, não sei o quê. Eu não quero. E, ao mesmo tempo, ela também pode pensar a pessoa pode pensar assim, não, eu vou ter que cuidar de alguém. Tem muita coisa envolvida, mas se você colocar, vem tudo para as ordens do amor. Tudo para as leis. Se você não estiver bem com as leis, você não chega a lugar nenhum. E o filho se comporta da mesma forma, né? Aonde eu pego as pessoas que chegam pra mim que falam assim, eu não quero me cuidar. Porque, como a gente falou, tem várias. Pelos filhos. Tá bom, você não quer se cuidar por você? Não. Você tem filhos? Tenho. Então, cuidado, porque hoje você tá sentindo tudo isso que você fala que não é legal, amanhã o seu filho tá sentindo 2 vezes isso. Aí, às vezes, a pessoa acorda e fala, eu vou olhar. Mas se a pessoa não tem filho, ela não vai se doer de jeito nenhum. Você pode falar do sobrinho, dos primos, porque são os descendentes. Ela não vai se doer. Ela realmente não quer se olhar. Se olhar é dolorido. Se olhar requer muita força de vontade. A resistência... Coragem. A resistência é algo que te puxa muito. Você precisa de muita coragem. Muita coragem. Certo, moça? Certo. Vamos ter uma live no sábado? Vamos. Quer dizer, vou te responder isso. Amanhã. Então tá bom. Não tenho certeza se nós teremos, mas nós teremos live aí no final de semana, com certeza, tá? No final de semana, com certeza. Eu vou ter uma live. Tem live com a Bianca, gente? Sim. Então, eu tenho uma live no domingo, às 18 horas, com a Bianca Taralo, que é uma psicóloga, e a gente vai falar de... Estou perdida. Depois eu vou postar aqui pra vocês. Mas domingo, às 18 horas, tem uma live com ela e provavelmente com a Leila a gente vai fazer mais uma live esse fim de semana e também pra semana que vem a gente tem novidades, né? Meninas, acho que a gente vai ter aí um workshop online, elas vão colocar aí pra vocês, mas a arte é delas, não é minha não, tá? A live que a gente vai fazer no domingo às 18 horas é a força feminina no olhar sistêmico.
bem forte também, tá? E depois a gente coloca as novidades aí para vocês, acompanhem a gente, vamos nos trabalhar, vamos aproveitar esse tempo, essa introspecção para crescermos individualmente, evoluirmos pra gente, né? Não pro outro, pra gente. Quanto mais a gente evolui pra gente, mais a gente ajuda o outro, mais a gente ajuda o espaço que a gente tá, aonde a gente chega, a gente consegue emanar essa força e também essa vontade. Alguma coisa aí que você quer colocar, Leila? Não, só agradecer. Gratidão por você ter aceito aí. Eu entrei assim de supetão, né? Pois é. Não tava nada combinado, mas eu adoro essas coisas que não são combinadas. Nada combinado. Da próxima vez você não esquece, se arruma, porque pode pintar a qualquer momento. Meus amores, sábado, a live de sábado, se eu conseguir ir até São Paulo, porque a gente quer constelar com as plantas. A gente quer fazer essa prática ao vivo, né, Cris? Você falou, né? Aí eu já não tava sabendo, mas tudo bem. Tá uma pior que a outra. Mas, só Jesus na causa. Ela vai me treinar aí com as plantas, gente, em nome de Jesus. Se eu conseguir ir lá. Se eu não conseguir ir lá, se eu conseguir, vai ser 5 da tarde. Se eu não conseguir, vai ser 9 da noite aqui no Instagram. Aqui mesmo, aqui em cada um na sua casa. Aqui mesmo. Mas às 6 da manhã no sábado eu vou publicar isso, viu, gente? Tá publicando aí, vocês convidem todo mundo também. Vai ser uma live bem gostosa, a gente vai falar de plantas também um pouquinho. Mais de todo mundo sabe que já é maravilhosa, né? Bom, tá bom. Cris, então, gente... Oi. Tem um negócio aqui, mas despede aí. Então, beijo, gratidão por vocês, seres da floresta, seres da constelação, seres humanos que estão dispostos a se olhar, seres humanos que estão dispostos a mudar para si, né? De se ver. E eu tô aqui, se vocês tiverem perguntas, coloquem aí, que vai ser um prazer responder e ajudar todo mundo, tá bom? Uma pergunta boa. Tem mais pergunta? Meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu responder a última pergunta aqui. Que essas meninas não querem nem colocar a voz aqui. Aonde tá? Francisco? Chiquinho, eu vi e vivi lá atrás o valor positivo das constelações no mundo empresarial. Seu trabalho atualmente é utilíssimo. Porém, acredito que a demanda pós-crise sanitária será enorme. É correto afirmar que as constelações sistêmicas será o fiel da balança entre o êxito e o fracasso? Francisco, eu não entendi. As constelações sistêmicas será o fiel da balança entre o êxito e o fracasso? Eu diria que não será, ela já é, né? Porque a constelação, ela nos coloca no nosso lugar. Eu acho que basicamente é isso. Quando a gente se coloca no nosso lugar, sem julgamento, sem ego, com muito amor, que é o que falta, né? Um pouco, não o amor, mas o julgamento. Gente, eu tava gravando hoje falando isso. A gente julga, a gente aprende a julgar desde criança. Desde criança, a mamãe olha e fala assim: olha, papai do céu não gosta disso. Como assim, gente? Né? Isso é uma coisa que... Como que eu tenho essa balança? O que o papai do céu gosta ou deixa de gostar? A gente precisa tirar esse julgamento. A gente... eu não estou fazendo apologia a ninguém, eu não estou levantando bandeira de ninguém, mas a gente bate panela sem saber exatamente o que está acontecendo. Às vezes a gente bate a panela só porque é legal, é festa, igual criança batendo palminha para cantar parabéns. A gente não sabe o que acontece e a gente não sabe o que acontece muitas vezes dentro da gente. Eu tenho diversos pacientes que viram para mim e falam assim: Cris, eu não sei como eu tô. Eu não sei o que eu estou sentindo. E é isso que tem que mudar. Por isso que eu acho sim, Francisco, que as constelações, ela vai ser cada vez mais expandidas. Expandidas é bom. Cada vez mais expandida. Porque se todo mundo tivesse esse conhecimento, eu acho que tinha que ser aprendido na escola.
que se a gente aprendesse na escola que honrar pai e mãe, que não se excluir, que não querer ser mais do que o outro, isso vai me ajudar a ser melhor como pessoa, isso vai me ajudar a crescer profissionalmente, com os meus amores, com os meus amigos. A gente vai conseguir um mundo melhor, um mundo mais unido, mais amoroso, mais empático. Que hoje a gente vê briga de trânsito, motoqueiro com um carro, a gente não tem uma empatia, a gente não consegue mais olhar esse amor, a gente ama só esses que estão próximos. Então eu acho sim que a constelação vai ser um fiel escudeiro de todos esses males que estão acontecendo. Não acho que ela vai resolver os problemas, mas ela vai ser um fiel escudeiro, ela vai estar ali do lado para auxiliar quem quer ser auxiliado. Tem essa grande diferença, tem muita gente que não quer. A Tainá tá falando para você e para Leila, vocês precisam lançar um livro, pensem nisso. Olha, Tainá, eu preciso de alguém para escrever, porque se você soubesse como eu sou ruim de escrita, mas se alguém quiser escrever, pode vir, que eu tô tagarelando aqui, ó. Mas eu vou pensar com carinho, sim. Se Deus quiser, até o final do ano, quem sabe não sai o livro das constelações familiares com Cristiane Braga, que esse tem bastante material mesmo. Né? Aí, agora eu vi conversa. Aí, se Deus quiser. Mas vamos ver, que até o fim do ano tem chão, né? Então, um beijo no coração de vocês. Até o final de semana. Gratidão por estarem aqui. Ótima noite. Namastê. Tchau, Leila. Passa aí, galera. Falou. Tchau. Pessoal do Face, gratidão por estarem aí. Gratidão por escutarem e mandarem todas as perguntas de vocês. É sempre de muita, muita valia. Gratidão.